Sobre esse assunto, eu sinto uma dor no peito, porque eu acho que mãe nenhuma deveria agir dessa maneira. A minha mãe sempre falava que eu iria mudar a vida dela. Mas quando a minha mãe falava isso, que eu iria mudar a vida dela, eu pensava de uma maneira totalmente diferente. Eu não pensava da maneira que ela pensa. Minha mãe sempre cuidou muito bem de mim. Mas depois eu percebi que ela queria me casar com uma pessoa que tivesse condições financeiras para poder estabilizar a vida dela também. E daí foi o que aconteceu. Ela conheceu um fazendeiro, a gente que era pobre, né? E daí ela conversou com ele, eu nem sabia, ele começou a se aproximar de mim. E ali, na conversa deles dois, ela deixava bem claro que ia me convencer a casar com ele, a ficar com ele. Gente, naquela época, eu não teria direito de escolha. Eu não podia escolher e não podia falar para ninguém. Ela falava, se você falar para alguém, esquece que eu sou tua mãe. Ainda me pegava psicologicamente com essas palavras e eu digo, não, ela é minha mãe. Primeiramente Deus e ela como minha mãe, né? E daí eu fiz o que a minha mãe queria. Eu casei com esse senhor, né, de idade. A minha mãe mudou para ir morar na casa dele. Ele tinha várias casas, tinha loja. Ele só administrava as coisas de casa. Ele começou a me ensinar, falou que ia me colocar na escola para vocês verem que eu, a recém tinha saído da fase da adolescência. E daí me colocou na escola, eu comecei a estudar, só que eu tinha uma mágoa da minha mãe. Que mágoa era essa? Eu tenho o direito de escolher a pessoa que eu quero do meu lado para me casar, para ter uma vida, para ter filhos. A minha mãe não teria esse direito de fazer isso. Ela pensou só nos bens materiais, que queria viver bem, que não queria ver faltando nada. Ela falava, cansei dessa vida de pobre. E daí eu seria a transformação para a vida dela. E falo uma coisa para vocês, hoje eu não consigo perdoar ela, sabe por quê? Porque eu acho que a mãe, ela cria o filho ou a filha para que quando chegar uma certa idade, ela deixar o filho seguir, ela deixar a filha seguir, para eles construir a família deles, para eles ver as escolhas que eles vão escolher, o que eles vão decidir para a própria vida. Não é os pais que decidem o que o filho deve fazer ou deixar de fazer depois que eles completam uma fase adulta. E hoje eu não consigo perdoar ela por conta de tudo isso. Eu tenho minha casa, eu tenho uma estabilidade financeira boa, mas eu não quero ver ela na minha porta. Porque não era para ela ter agido da maneira que ela agiu. Vejo tantas mães por aí que cata latinha, trabalha como diarista, faz qualquer tipo de trabalho, mas jamais faria isso com a própria filha. O primeiro filho que eu tive com ele veio deficiente. A minha mãe já olhava para a criança assim de lado. Quem fazia as compras na casa era a minha mãe. O meu marido, ele respeitava e tudo que a minha mãe falava, para ele estava certo. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu não podia falar nada. A palavra dentro de casa era dela. Ele liberava um cartão para ela poder comprar roupa, calçado, se vestir bem, andar na elegância. Eu acho que esse deve ter sido o combinado entre eles. Aí eu parei para pensar uma coisa, gente. Cara, minha mãe, como que uma mãe, ela age dessa maneira? Nem eu fazia isso. Eu não tinha acesso a tudo. E a minha mãe tinha. Ele disponibilizava um cartão de crédito, a minha mãe que administrava a casa.
e tudo. Provavelmente foi um acordo entre eles. Um certo dia eu falei para ela que não estava aguentando mais aquele relacionamento porque eu não estava com ele por amor, eu não amava ele. E ela pegou uma discussão feia comigo dentro de casa. Se você terminar o seu casamento com ele, se você separar, esquece que eu sou tua mãe. Foi aonde eu criei coragem e falei para ela: só por causa de bens materiais a senhora está fazendo isso? A senhora acha que vale a pena a senhora fazer isso? Se eu tô morando com uma pessoa que eu tive um filho, o meu filho não tem nada a ver, mas eu não amo ele, eu não quero ficar com ele, por que eu vou ficar com ele? Você prefere ter aquela vida que você tinha, que não tinha comida, que não tinha calçado, que não tinha uma estabilidade financeira? Era só nisso que a minha mãe pensava. Estabilidade financeira, comprar roupa e comprar calçado. Ela nunca parou para pensar o que eu queria para minha vida. Quais as decisões que eu queria tomar para minha vida depois de eu adulta. E eu terminei os meus estudos, eu digo, agora eu vou tomar uma atitude e vou me separar dele. Procurei um advogado, né? E falei que eu queria o divórcio. Teve a primeira reunião, foi a primeira, meu Deus, a primeira que foi de aconselhamento, para ver se a gente queria voltar ou não, a primeira audiência, né? E eu falei que não queria, ele não queria aceitar o divórcio. Eu digo, não, eu quero o divórcio sim, eu quero separar. A criança, você pode ver, ela fica comigo, eu cuido da criança. Tudo bem, foi acordado desse jeito.